O governo do estado prorrogou por 90 dias os efeitos do decreto 380, que altera a base de cálculo do ICMS. A decisão foi tomada ontem após reunião com os deputados estaduais e representantes dos segmentos empresariais. E para falar sobre esse assunto e também a terceirização no Detran, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a deputada estadual Janaína Riva. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Eu agradeço, Evânia, Lúcio, mais uma vez pela oportunidade e pelo espaço. Deputada, além do Sindicato dos Servidores do Detran, que fala em ilegalidade, imoralidade e truculência por parte do governo na aprovação do projeto, surgiram denúncias aí de que já existiriam empresas prontinhas para assumir esse serviço de vistoria e que seriam ligadas a deputados, é isso? Empresas não só ligadas a deputados, mas empresas também ligadas a partidos políticos, inclusive o partido do próprio governador do estado. Ao PSDB. Ao PSDB. Então isso é totalmente contraditório àquilo que o governador sempre pregou, que é a transparência. Eu não consigo entender como o governador, que sempre disse que gostaria de ver um governo mais transparente, que as pessoas tivessem acesso aos gastos, investimentos do governo do estado, ele é capaz de passar a vistoria e inspeção, que sem falar que o Detran é um órgão de segurança pública, um poder de polícia para empresas privadas, nós vamos perder o controle de quanto vai ser esse valor e sem licitação. O governador mandou para a gente uma mensagem que ela não exige licitação. Inclusive, eu fiz uma emenda nesse sentido. Falaram que ia mudar, mas não mudou. Não mudou. Permaneceu o não mudou e permanece sem licitação. Ou seja, não vai ser a mais barata que vai ser contratada pelo Estado, mas as empresas vão ser cadastradas. Isso aí já surge essa hipótese e dá margem para se falar que existem já cartas marcadas, empresas ligadas a políticos, que vão ser as empresas que vão fazer as vistorias e inspeções no estado de Mato Grosso, que o valor de R$ 22,00 pode passar para R$ 150,00. Agora, o que a população se assusta é que o resultado da votação na Assembleia mostra como que a Assembleia está presa ao Paiaguás? Com certeza, totalmente vinculado ao governo do estado e dependente ao governo do estado. Tinham deputados que, apesar de concordar com a nossa proposta de chamar os concursados do Detran, que tem 130 concursados. Então, se você está esperando na fila da vistoria e inspeção, a culpa não é do servidor do Detran. O governo do estado que não chama os servidores que foram concursados para assumirem os seus postos para cumprir com seu papel. Ao contrário, o governo prefere passar para uma empresa privada para que ela faça esse serviço. Deputado, ajuda aí para a gente conseguir entender. Hoje, com os servidores do Detran fazendo o serviço, é R$ 22,00 e alguns centavos. Com as empresas particulares, isso pode chegar a 150. Se tem um preço menor, o usuário vai pagar o maior, por quê? É porque vão fazer o desmonte? Exatamente. Dos servidores? E o que mais assusta, Lúcio, é que isso começa com um desmonte no Detran. Mas até onde isso pode chegar nos outros órgãos ou nos outros setores do governo do estado? Até onde isso pode avançar com outros servidores públicos? Então, o que mais assusta é isso. E 150 é o valor de São Paulo, mas isso pode ultrapassar, a gente não vai ter um controle sobre isso. Não tem como eu dizer a você quanto vai custar essa vistoria. Até porque ela não vai depender de uma decisão do governo, mas sim de empresas privadas. E o governador insistiu no projeto por quê? Na minha opinião, o governo insiste no projeto porque não quer debater com a categoria do Detran. Tem medo de ficar sujeito às greves que são extremamente democráticas. O governador sequer recebeu os servidores. Teria sido uma represália por causa da greve? É lógico, eu até usei uma expressão que é birra, porque eu tenho 2 filhos e criança faz birra. Então, quando você não atende, ela deita, rola no chão, grita, esperneia. Então, foi a maneira que o governo encontrou de não ter que debater com os servidores do Detran e patrolar como foi feito com a categoria e o que eu acredito que possa acontecer também depois com outras categorias. Não é à toa que tem tantos sindicatos que estão apoiando a iniciativa dos servidores do Detran. É uma defesa do Estado e não uma defesa da categoria. Agora, dá para reverter essa situação? A senhora já recorreu à Justiça, teve uma liminar que não foi concedida, mas agora que foi aprovado? Não, mas eu continuo com o meu recurso protocolado. Eu vou até o STF. O STF, por exemplo, no estado de Goiás, já determinou a inconstitucionalidade. Então, até por causa desse motivo que eu disse, é um poder de polícia. A mesma coisa de você dar uma arma na mão de um cidadão civil comum, entendeu? Então, é extremamente
é extremamente perigoso que a gente faça e passe esse poder a essas empresas privadas. Então, lá em Goiás já foi declarado inconstitucional, outros estados sequer deram continuidade à tramitação do projeto. Eu ainda tenho essa esperança que, com a pressão popular, que as pessoas passem a entender quais são os riscos, se nós tomarmos essa decisão, de que essa decisão do governo ainda possa ser revertida. Deputado, o decreto polêmico 380 do ICMS. A senhora tem um decreto legislativo para suspender os efeitos desse decreto do governo. Agora, ele vai ser engavetado, esse decreto da senhora? Na verdade, ele vai aguardar até esse prazo, que é o mês do dia, que é o 1º de julho, na verdade, né? Até o mês de junho, que iniciaria-se aí no dia 1º de julho o decreto do governo. Ele vai aguardar, até porque foi um acordo dos empresários com os deputados estaduais. O deputado Oscar Bezerra até me representava nesta reunião que vocês anunciaram agora há pouco. Eu me fiz presente, porém o governo atrasou 40 minutos e quando chegou o governador sequer estava presente. Então me desculpe, mas eu sou uma deputada estadual, estava ali para debater com o governador do estado diretamente e para ouvir dele qual era o verdadeiro interesse com essa questão do aumento tributário, que o governo alegou que não havia aumento tributário, e depois numa reunião, numa audiência pública na Assembleia promovida pelo deputado Oscar Bezerra, nós ficamos sabendo que esse aumento poderia chegar a 117%. Esse aumento vai ser passado pelo consumidor. Ora lá, governar dessa maneira é muito fácil. Você governar aumentando impostos, tem que governar com o que nós temos hoje, porque o imposto já está caro pelo serviço que nós temos do governo do estado. Deputada, aproveitando a presença da senhora, hoje de manhã a gente recebeu a notícia, a imprensa está divulgando, da uma delatora da Operação Célula Mãe, dizendo que a senhora e seu ex-marido recebiam R$4.000 por mês. Eu aproveito essa oportunidade para a senhora esclarecer para a população. Eu acho ótimo até que me dê esse espaço, até porque eu recebi essa notícia com um extremo espanto e indignação. Você vê uma pessoa que aparecer depois de 5 meses do processo iniciado, ela aparece com um papel escrito Nina, e ela diz, surpreendentemente, depois de uma semana que eu bati no governo todos os dias e fiz uma oposição contundente, que esse papel escrito Nina seria um dinheiro que seria repassado a mim. Em uma época que eu tinha 17 anos de idade, eu sequer frequentava direito à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e que ela diz que esse dinheiro era passado a mim para eu fazer gasto diverso. Agora, eu vou abrir um processo contra essa pessoa, eu quero que ela prove. Ser delator é muito fácil, é igual um marido traído explicar para a mulher como foi que ele a traiu. É muito cômodo você tirar a culpa de você e passar para outra pessoa. No mesmo relatório tem o nome dela, escrito que ela recebia R$500 por mês e o dela ela recebeu por trabalho dela. Mas esse escrito Nina, foi eu que recebi um dinheiro para o meu uso próprio. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente boa no Ministério Público que faz um trabalho sério, mas o Ministério Público vem sendo utilizado de modo politiqueiro e eu não vou aceitar que nenhuma voz tente calar o trabalho que eu estou fazendo dentro da Assembleia Legislativa. O jeito que eu comecei, eu vou até o final. Eu devo satisfação para quem votou em mim. E na Justiça, eu vou resolver esse imbróglio com essa delatora que diz que eu recebi esse valor e ela vai ter que provar. Deputado, 30 segundos. Uma última pergunta. A senhora desistiu de ir para o PMDB? Não desisti de ir para o PMDB. Eu continuo com essa decisão tomada. Acontece que eu tenho aí um prazo que me foi... Eu não tenho prazo, aliás, que a Justiça, quando me liberou da filiação, ela não estipulou um prazo para minha filiação. E como existe agora essa janela que deve se encerrar dia 19 de março, eu tenho todo um espaço depois para eu me decidir para onde eu vou. Então os deputados têm que se alocar até 19 de março e eu tenho um prazo a mais. Então quero esperar até para que eu possa acomodar meu grupo político e eu ir com toda a segurança para o PMDB. É um forte partido, gostaria de ir e eu acredito que eu tenho feito um trabalho já dentro do PMDB para isso, tenho demonstrado à população que a minha vontade realmente é o PMDB. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de nós esclarecermos fatos tão importantes e convido mais uma vez a população a participar ativamente de todos esses debates que nós temos enfrentado em favor da população mato-grossense e fazer uma oposição séria e crítica com relação ao governo. Muito obrigada, deputada.